E ali, então, vamos falar um pouquinho, né, do hiperfoco e das potencialidades. Lembrando que o TDAH, muitas vezes, ele não vai vir sozinho. Ele vai vir acompanhado, né, de alguma comorbidade, ou às vezes até de uma dupla excepcionalidade, que seria um outro transtorno, né, que vai estar envolvido ali com o TDAH. E às vezes nós podemos ter até uma criança com altas habilidades e junto o TDAH. E infelizmente as características negativas do TDAH acabam se destacando mais e a gente perde ali grandes potencialidades ou pessoas que têm potenciais incríveis para algumas áreas acabam sendo sufocados por conta de características que tendem a se destacar no TDAH. Devemos lembrar que as pessoas com TDAH, elas não são limitadas, né, na parte de desenvolvimento intelectual. A questão está ligada realmente ao foco e atenção. Se nós conseguirmos, de alguma forma, né, trazer essa criança para o foco da aula, com recursos materiais adequados, ou até por vias, né, de apoio medicamentoso, apoio, né, por terapias, acompanhamentos com neuro, acompanhamento familiar, compreensão, a gente vai conseguir, né, diminuir os impactos negativos do TDAH e destacar aquilo que é importante, que são as potencialidades ou hiperfoco. E o que é isso, né? O que é hiperfoco? O hiperfoco é uma característica comum no TDAH e se manifesta quando a pessoa concentra sua atenção de forma intensiva em atividades que despertam grande interesse. Então, eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui do meu filho. Ele tem TDAH e ele tem alguns hiperfocos que são momentâneos. Ele iniciou com dinossauro, ele amava dinossauro. Toda vez que eu ensinar, né, sobre matemática, cálculo, eu utilizava o hiperfoco dele. Então, vamos aqui somar quantos dinossauros tem aqui. Quantos são herbívoros? Quantos são carnívoros? Quantos são, né, onívoros? Vamos fazer gráficos? Então, eu acabava ensinando, né, aquilo que eu precisava, utilizando o hiperfoco dele. Porque eu sei que ali ele não perderia atenção. Porque era algo que ele gostava e que ele poderia ficar horas ali que ele não perderia o foco. Porque aquilo era o hiperfoco dele. Tem criança que vai ter hiperfoco, né, no louvor, vai ter hiperfoco no instrumento, vai ter hiperfoco nas tecnologias. Cada uma tem um tipo de hiperfoco. Descobrindo isso, a gente consegue também criar uma analogia com o ensino e facilitar a compreensão. Nesses momentos, a pessoa pode até demonstrar elevada produtividade, criatividade, capacidade de aprofundamento, revelando talentos que muitas vezes passam despercebidos, né? Quando compreendido e direcionado adequadamente, o hiperfoco torna-se uma importante potencialidade, favorecendo a aprendizagem, o engajamento e a participação significativa nas igrejas. Por isso que conhecer é importante, né? Conhecer tanto a criança, os comportamentos, e também conhecer o hiperfoco da criança. Quase todas as crianças têm um hiperfoco. E esse hiperfoco, ele pode estar ligado aos louvores, aos instrumentos. A pessoa passa o culto todo observando apenas o baterista, o tecladista, percebendo detalhes que outras pessoas, né, que não têm o hiperfoco, né, não tem aquela questão ali envolvida, aquela curiosidade que a criança desenvolveu, ela não vai perceber. Mas a que tem o hiperfoco, ela vai ter um ouvido apurado, ela vai observar uma falha, ela vai observar os movimentos que ela vai repetir, porque aquilo gera concentração nela. Qual é a nossa preocupação na questão do hiperfoco? Às vezes aquela criança vai passar o culto todo observando o baterista, o instrumentista, e ele não vai se fixar no assunto do culto. Por isso a gente tem que observar e auxiliar. O hiperfoco é bom, é importante? É. Mas a gente precisa dar o apoio que essa criança precisa. E às vezes por meio de uma mediação, né? Tendo um professor que vai se revezar com os demais professores para que durante o culto, durante a aula, fique ali como um apoio dessa criança, né? Como mediador, trazendo sempre essa criança para o foco da aula. Crianças ou adolescentes que sabem identificar notas, falhas ou mudanças de tom espontaneamente, sem ter estudado música formalmente, é um hiperfoco. Adulto com TDAH que quando começa a tocar ou cantar, perde completamente a noção do tempo, se esquece das obrigações, ficam ali muitas horas envolvido com aquele instrumento e aquilo para ele não é cansativo. Às vezes ele vai estar incomodando quem está à sua volta, mas para ele vai ser uma bênção, porque ele vai ficar horas. E normalmente são pessoas que tocam muito bem, porque eles são perfeccionistas, justamente por conta do hiperfoco. O hiperfoco pode estar ligado também a assuntos bíblicos. São aquelas pessoas que têm o prazer em meditar, em se aprofundar. Tem criança que ela memoriza capítulos inteiros, genealogias,
ou detalhes de histórias que até adultos se esquecem. Elas têm hiperfoco às vezes naquilo e ela vai fazendo questão de memorizar. O cérebro dela tem como missão trazer aquele versículo que ela precisa memorizar para a sua mente. Então ela consegue repetir, ela consegue lembrar textos inteiros, gravar, porque para ela é importante e isso ela se cobra. Então o hiperfoco dela faz com que ela tenha, né, essa disposição. Jovem, quando se interessa por um personagem bíblico, né, às vezes você está falando de Davi, ele se interessou tanto que ele começa a se aprofundar, a pesquisar, ele começa a ver de onde veio Davi, né, qual é a genealogia de Davi, como ele vivia, começa a buscar características que normalmente, num processo normal, outras crianças não teriam, né, essa curiosidade ou disposição. Então, vai buscar mapas antigos, contexto histórico, isso é incrível. É uma bênção. A nossa única preocupação é que não seja muito excessivo, para que a criança não deixe de fazer outra coisa e fique só naquilo. Porque o hiperfoco gera isso às vezes, né? Da criança ficar focado somente naquilo e esquecer de outros detalhes que são importantes também. O adulto que às vezes, né, ao preparar um estudo, mergulha por horas, tem sede e fome da palavra, e deixa até de comer, né, a comida, né, física, né, não vê o tempo passando por conta dessa busca intensiva por aquilo que gerou ali hiperfoco nele. Tem criança que vai ter hiperfoco, tem pessoas que vão ter hiperfoco em assuntos bíblicos, né? Então vai se aprofundar muito em um assunto, pessoas que ouvem uma pregação e compulsivamente fica ouvindo e repetindo, desejam ali que pregar conforme aquele pregador, passam horas, né, criando diagramas, mapas mentais, esquemas complexos relacionados à Bíblia. É importante? Isso é muito interessante, mas é um hiperfoco que às vezes a pessoa vai ficar só naquilo, né? Em tecnologia, são aqueles que vão estar na mídia da igreja. Vai ser uma bênção, porque vai trabalhar com, né, com a transmissão, auxiliando no som, ajudando ali na parte de rede elétrica, na parte de tecnologia da igreja. São pessoas que passam o culto inteiro se preocupando com o volume do som, né, com os cabos, se o cabo está aparecendo, se não está, se está funcionando o microfone. E isso é um pouco preocupante, porque eles ficam focados naquilo ali. E não conseguem focar em outras partes. Mas também é importante porque auxilia a igreja. Nós precisamos de membros realmente voltados para isso. Tá? Se souber dosar, vai ser uma bênção, né? Fica preocupado com a transmissão, quando falha, quer auxiliar, quer ajudar. Desde criança desenvolvem esse hiperfoco, né? E eles acabam ignorando o restante das coisas que estão ao seu redor. Tem adolescente que aprende sozinho a operar a mesa de som e não quer que ninguém mais mexa, porque na cabeça dele, só ele sabe fazer aquilo bem feito. Né? Só ele consegue fazer com perfeição. A gente tem que dar o auxílio para que ele possa entender que todos podem participar, que todos fazem parte do corpo, que aquilo que ele sabe fazer, que realmente ele vai desenvolver, né, com mais aperfeiçoado, ele pode ajudar o outro, auxiliar e até capacitar outras pessoas, mas que não pode ficar só com ele, né? Tem algumas pessoas com hiperfoco em funções específicas, por exemplo, comunicação, assistência, evangelismo. Eu conheço um jovem aqui na igreja que ele é, né, uma bênção nessa parte de assistência e evangelismo. Em toda a igreja que ele vai, ele leva um grupo com ele. Ele consegue, onde ele passa, ele consegue convidar pessoas e, de alguma forma, o Espírito Santo auxilia, ele convence essas pessoas a virem. Então, tem gerações que vêm a convite dele. Ele é um evangelista nato, né? Glória a Deus por isso. Ele tem um TDAH, do tipo hiperativo impulsivo, e ele tem essa questão do evangelizar. São pessoas que são voluntárias, normalmente elas gostam de organizar eventos, elas acabam esquecendo pausas, comidas ou descansos, porque o hiperfoco é aquilo. Pessoas que, ao ser responsável por fotos, vídeos, tiram centenas, né, de fotos e vídeos e ficam revisando uma por uma. Ele quer, né, colocar lá na mídia da igreja, mas quer que fique tudo perfeito. Né? Chega a ser exagerado. A nossa única preocupação é com os excessos. Né? Porque quando tem esse hiperfoco, às vezes não consegue fazer outras coisas que também são importantes. Eu já repeti isso várias vezes, né, irmãos? Porque o hiperfoco é bom e, ao mesmo tempo, é preocupante. Hiperfoco em pessoas. Essa me preocupa muito, essa questão de hiperfoco em pessoas. Porque tem crianças que elas acabam assim, se interessando ou, né, se aproximando de um diácono, né, um professor, um responsável pelo grupo de louvor, e ficam tendo aquela pessoa como referência. E às vezes fica o culto inteiro imitando. Tudo que aquela pessoa faz, ela quer fazer. A nossa preocupação é mostrar para essa criança que o nosso maior referencial é o Senhor Jesus. Porque os homens podem falhar ou errar. Para que essa criança também não venha se decepcionar depois. Né? Sempre mostrar para ela.
É importante ter uma referência na igreja? É, mas a nossa maior referência é o Senhor Jesus, né? Adolescente que gruda num membro específico, tem membros que não gostam, se sentem incomodados, que não sabem que aquilo ali é um hiperfoco. E acaba assim, se incomodando e entristecendo o irmão, que muitas vezes quer estar por perto, anota o que ele está falando, registra, quer aprender com aquele irmão, né? Porque tem hiperfoco naquele comportamento do irmão, às vezes, que chamou a atenção dele, né? Às vezes, né, um adulto, né, que fala uma conversa bíblica e repete várias vezes aquela conversa, que de alguma forma surtiu efeito para ele, foi importante, fica semanas, né, meses falando a mesma coisa e repetindo achando que você ainda não ouviu. Então fala o mesmo assunto várias vezes, porque é o hiperfoco que ele desenvolveu. E às vezes o hiperfoco ele é temporário. A gente vai falar muitas vezes do mesmo assunto e daqui a uma semana o assunto é outro, mas é repetitivo, né? Chega a ser cansativo para quem está ouvindo, mas para ele é como se fosse a primeira vez. Hiperfoco em tarefas de organização. Tem pessoas que vão ficar ali como se tivesse um toque, observando ali a direção dos bancos, colocando em ordem, né? O tempo todo limpando, alinhando, tem um zelo excessivo pela igreja, tem um zelo excessivo pelos trabalhos, por verem a casa do Senhor limpa e organizada. É um hiperfoco. E às vezes acaba sendo até, né, meio que obsessivo. E aí pode ser trabalhado, orientado. Às vezes a obsessão por organizar os materiais, coletâneas, Bíblia, até durante o culto. Tá, o irmão lá viu uma Bíblia fora do lugar, o irmão quer colocar tudo bonitinho, na sequência, Bíblia sobre Bíblia, coletânea sobre coletânea. Também é um tipo de hiperfoco, tá? Fixação de limpar determinado objeto, o púlpito, o restante da mesa, controlar a mesa de som, organizar, limpar os aparelhos. Isso tudo pode ser hiperfoco. Nós temos uma preocupação, né, irmãos? Como fazer esse acolhimento? De que forma eu posso auxiliar essa família, essa pessoa que tem o TDAH? Ela é impulsiva, às vezes ela não consegue, né, manter o foco, a atenção, ela não consegue se manter muito tempo na conversa, às vezes ela se levanta muito no culto, ela se movimenta demais. Como a gente pode auxiliar? A gente pode auxiliar, né, compreendendo e até mesmo colocando uma mediação. Posso ter um professor de apoio que vai estar auxiliando essa criança durante o culto, após o culto, aconselhar os familiares, não deixar essa criança muito solta, orientar, dar o apoio a esse familiar, até mesmo acalmar o coração dos pais, que muitas vezes, devido ao comportamento dos seus filhos, sentem vergonha, se sentem envergonhados em levar em alguma atividade da igreja, porque acham que essa criança está atrapalhando. Nós devemos orientar esses pais e mostrar para eles que essa criança faz parte do corpo, ela é importante para a igreja, independente daquele comportamento que aos poucos, né, nós vamos auxiliando, o Espírito Santo também vai trabalhando. Essa criança ela vai estar aprendendo a lidar com a própria impulsividade. E ela, de alguma forma, ela vai se agregar ao trabalho, aos trabalhos da igreja. E ela vai melhorando, ela vai se aperfeiçoando. De alguma forma também os demais irmãos vão compreendendo e vão auxiliando. Criticar, né? Falar para o pai, ó, tem que corrigir. Não é falta de correção. Muitas vezes não é falta de educação. É uma questão neurobiológica e essa família ou essa pessoa não consegue lidar sozinha com essas questões, porque é quase que involuntário o comportamento acelerado, impulsivo. Então, compreender, auxiliar, dar o apoio, respeitar essa diferença. Não há um padrão, né? Nós não somos padronizados. Graças a Deus que o corpo ele tem características diferentes. Cada membro, cada órgão tem uma função. A gente tem que compreender que, mesmo pessoas com TDAH, do tipo hiperativo impulsivo, elas também são chamadas pelo Senhor e elas terão suas funções na igreja. Então, a acessibilidade, né, e o acolhimento é a compreensão. Né? De alguma forma, a gente vai agregar essas pessoas e trabalhar junto com a família, professores, ministério, para que essa pessoa ela possa ter o acesso à palavra de Deus e ela possa ser compreendida. Aqui tem algumas referências que os irmãos podem estar observando. Vou compartilhar com os irmãos esse slide. Não só esse, como vou compartilhar alguns materiais que nós temos já disponíveis no site da ECMs, Acessibilidade, e que materiais que foram produzidos também, vídeos, né? A gente tem vários vídeos, artigos e a própria diretriz para o trabalho de acessibilidade. Irmãos, se tiverem dúvidas, os irmãos podem entrar em contato através do Pastor Ventura ou até mesmo nos grupos de acessibilidade, que nós estaremos, né, de alguma forma, fazendo essa troca e auxiliando naquilo que for necessário. A aula foi corrida, foi necessária por conta do tempo que nós temos. Que Deus possa nos abençoar e nos capacitar cada dia. Deus os abençoe.